Oi, gente, quarentena, coronavírus, todo mundo em casa, né? Estudando, todo mundo em casa adquirindo conhecimento e tô eu aqui de novo, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sinapse. Ah, professor, sinapse não é aquele resuminho que tem no começo dos livros, né? Não, gente, aquilo é sinopse, não confunde as palavras, né? Sinapse é um mecanismo pelo qual o tecido nervoso transmite o impulso. Vamos aos nossos estudos, vamos nos dedicar, vamos aprender, gente, vamos lá. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um mecanismo de sinapse, né? Que é o processo pelo qual o nosso tecido nervoso ele transfere uma informação de uma região do organismo para outra. Quem realiza o processo de sinapse é uma célula chamada neurônio. E aqui eu coloquei, né, para vocês uma representação esquemática do neurônio. O neurônio tem três regiões distintas, né? O corpo celular, o axônio e o telodendro. No corpo celular nós temos duas estruturas em especial, os dendritos e o núcleo. Isso aqui, gente, o neurônio é uma célula, né? Então toda célula tem um núcleo. E o que o núcleo faz no neurônio? Faz o que faz em qualquer outro tipo de célula. Ele organiza as ações da célula. Entre as ações que o núcleo organiza, ele produz os chamados neurotransmissores, que serão muito importantes no processo de sinapse. Essa parte aqui, ó, esses prolongamentos do citoplasma da região do corpo celular do neurônio, recebe o nome de dendrito. Os dendritos têm como importância aumentar a superfície de contato da célula. Vocês terem uma ideia, um único neurônio ele se comunica com 200 outros ao mesmo tempo. E quantos neurônios nós temos no organismo? Bilhões de neurônios, né? Então, a resposta no sistema nervoso, dado um estímulo no neurônio, ela acaba sendo extremamente amplificada, o que é bom, né? Porque se um neurônio morre e ele é o único a transmitir o impulso, ele acaba não sendo capaz. Se ele morrer, você perde essa capacidade de transmitir aquela informação. Bom, no axônio, né, um prolongamento maior aqui do corpo celular, nós temos a bainha de mielina, que é produzida por uma outra célula do sistema nervoso chamada de oligodendrócito. A bainha de mielina faz com que o impulso nervoso caminhe mais rapidamente. E essa região terminal, que vai nos interessar muito, né, é o telodendro, onde nós temos as placas motoras, que contêm os botões, ou as bolsas, ou vesículas sinápticas, que dentro dela tem os neurotransmissores. Cada placa motora tem mais ou menos umas 200 vesículas dessa, e cada vesícula tem aproximadamente 200 mil moléculas de neurotransmissores. Agora vejam como ocorre o mecanismo de sinapse. Então aqui eu tenho, né, uma placa motora de um neurônio, aqui uma outra placa. A sinapse ela tem três regiões: a pré-sináptica, a fenda sináptica e a pós-sináptica. Dado um estímulo adequado, o que acontece? A membrana do neurônio, né, a membrana do neurônio é como uma membrana de qualquer célula. Ela é lipoproteica. E dado o estímulo adequado, ela sai do estágio dela de repouso, de polarização, permitindo a entrada de sódio. Quando o sódio entra na célula, ocorre uma inversão da polaridade elétrica da membrana. Aqui eu quero representar que antes do estímulo, fora era positivo, dentro negativo. Depois do estímulo houve a inversão. É nesse momento aqui, se vocês lembrarem das fases elétricas da membrana, aqui o estágio de polarização e aqui a despolarização. Prosseguindo, dado o estímulo, o sódio entra, o sódio estimula uma organela que tem no citoplasma da célula, que é o retículo endoplasmático. Lá dentro do retículo eu tenho armazenado cálcio. Então o cálcio é liberado. Aí as concentrações de cálcio dentro do neurônio aumentam. O cálcio faz três coisas. Primeiro, faz a vesícula migrar até a borda da placa motora,
funde a vesícula com a placa motora e libera os neurotransmissores para a fenda. Fazendo um aumento do neurotransmissor, imaginando que ele seja um quadradinho, né? Na membrana pós-sináptica nós temos os receptores específicos para os neurotransmissores. A fenda sináptica, gente, é uma região virtual, ela é tão pequena que a gente não vê, mas sabe que ela existe. Então os neurotransmissores são captados e podem ou não ser interiorizados. Se eles forem interiorizados, aí ocorre o que a gente chama de ação direta. E aí essa interiorização do neurotransmissor funciona como um estímulo para esse neurônio e o impulso se transmite. Ou pode acontecer que o neurotransmissor aqui na membrana estimule uma substância aqui do citoplasma chamada segundo mensageiro, que vai permitir aí sim a entrada do sódio e aí vai de novo liberar o cálcio e o impulso vai ser transmitido para essa região. Veja, aqui eu quis representar a grande quantidade de neurotransmissores que é produzido, né? Nem todo mundo se encaixa, mas a chance de me encaixar é muito pequena. Agora, como é que eu inibo esse mecanismo todo? Eu retiro o estímulo adequado, eu ligo a bomba de sódio e potássio e coloco o sódio de volta para fora, eu coloco o cálcio de volta no retículo e eu tenho enzimas que fazem com que os neurotransmissores são degradados. Eu tenho enzimas catalíticas, por exemplo, existe um neurotransmissor chamado acetilcolina e existe uma enzima chamada colinesterase que degrada a acetilcolina. Então eu degrado o neurotransmissor, guardo o cálcio, ponho o sódio para fora e retiro o estímulo, eu inibo esse mecanismo. Toda essa parte onde os neurotransmissores participam, a gente chama de sinapse química. Já essas inversões elétricas na membrana, nós chamamos de sinapse elétrica. Não é que tem duas sinapses, quer dizer que a sinapse depende tanto de elementos químicos, onde os neurotransmissores são quem comandam, tanto pelo elemento elétrico, onde a inversão da carga elétrica da membrana é quem comanda. Bom, então isso aqui é que é o processo de sinapse. Espero que vocês tenham gostado, né? E até a nossa próxima postagem no nosso canal.